Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje o nosso grande objetivo é pegar naqueles conceitos técnicos e um bocadinho densos e transformá-los em algo claro, visual e super acessível. Vamos no fundo desmistificar como é que as máquinas de facto aprendem. E um pequeno aviso à navegação, vamos usar rigorosamente o termo aprendizagem automática, deixando de lado os estrangeirismos, ok? Vamos então perceber como é que estas mentes digitais ganham vida. Então, comecemos logo pela grande questão. Como é que uma máquina consegue aprender sem ser explicitamente programada para isso? Pensemos um pouco no peso desta ideia. É uma mudança de paradigma absolutamente formidável. Durante décadas a fio, os computadores só faziam estritamente aquilo que lhes mandávamos, passo a passo. Mas agora encontram o próprio caminho. Ok, vamos lá mergulhar nisto. Para responder àquela pergunta central, vamos explorar três caminhos, ou, se preferirem, três personalidades diferentes. Temos a aprendizagem supervisionada, onde a máquina é um aluno super aplicado, a aprendizagem não supervisionada, em que veste a pele de um explorador, e, finalmente, a aprendizagem por reforço, onde se transforma num autêntico jogador. Mas para perceber a verdadeira revolução aqui, temos de fazer primeiro esta comparação fundamental. Na programação tradicional, um humano tem de prever, literalmente, todos os cenários e escrever as regras à mão. É um processo muito rígido. Na aprendizagem automática, a lógica inverte-se por completo. Nós damos os dados em bruto e é a própria máquina que deduz e aprende as regras sozinha, ajustando-se à experiência para encontrar os padrões complexos. Incrível, não é? E esta imagem ilustra de forma brilhante exatamente isso. É como um mapa visual perfeito. À esquerda vemos o professor e a aprendizagem supervisionada, com os dados todos bem arrumadinhos. No meio, o explorador num mar de dados caóticos à procura de sentido. E à direita, o jogador, preso num ciclo contínuo de ações e recompensas. É literalmente o resumo daquilo que vamos detalhar a partir de agora. Vamos focar-nos então no primeiro grande pilar, a aprendizagem supervisionada. Ou seja, a máquina na pele do aluno. Aquele aluno que precisa sempre de um professor para lhe dar as respostas exatas e corretas logo à partida. A palavra mágica nesta fase é rótulos. Sem estes exemplos rotulados, esqueçam, esta aprendizagem pura e simplesmente não acontece. É o mesmo princípio de ensinar uma criança. Mostramos dezenas de fotografias e dizemos isto é um cão, isto é um gato. A máquina vai associando as características. Mas atenção, a verdadeira prova dos 9, o momento em que sabemos com toda a certeza que a máquina aprendeu a sério, é quando lhe damos dados novos, nunca antes vistos, e ela consegue generalizar e acertar em cheio. E o que é absolutamente fascinante é um mecanismo que atua lá dentro. Durante o treino, a máquina está muito longe de ser perfeita. Ela tenta, adivinha, e o que é que faz depois? Compara a sua própria previsão com a resposta certa do tal professor. Se errar, calcula esse erro e afina as suas engrenagens internas para, na tentativa seguinte, ficar mais perto da verdade. E como é que isto nos afeta na vida real? Bem, os filtros de lixo eletrónico no nosso e-mail são o exemplo mais clássico que existe. O sistema devorou milhões de mensagens já rotuladas e agora sabe exatamente o que é lixo eletrónico e o que é seguro. O mesmo se aplica ao reconhecimento de imagem no nosso telemóvel, à previsão dos preços de casas no mercado imobiliário ou até na medicina, com os diagnósticos assistidos, onde sistemas aprendem a identificar doenças porque analisaram imagens previamente classificadas por médicos de carne e osso. Avançando agora para a segunda personalidade, a aprendizagem não supervisionada. Aqui, a máquina veste a capa de um explorador solitário e destemido. Nesta fase, tiramos-lhe as rodinhas de apoio da bicicleta. A máquina começa do zero. Zero rótulos, zero respostas certas pré-definidas. Lançamos o sistema para o meio de uma autêntica montanha de dados caóticos e o trabalho dele é encontrar sozinho alguma estrutura. O resultado não é previsto, é descoberto. E é precisamente por isso que a máquina encontra tantas vezes ligações e estruturas que nós humanos, pura e simplesmente, nunca conseguiríamos descobrir sozinhos. A técnica estrela desta abordagem tem um nome: agrupamentos. A máquina começa a analisar as minúsculas semelhanças e vai juntando os pontos que são mais parecidos. Estes agrupamentos emergem de forma completamente espontânea a partir da própria natureza dos dados. Ninguém lhe disse quantos grupos havia ou que regras devia usar. A máquina própria encontrou a ordem no meio de todo aquele caos. Na prática, este espírito de explorador é um autêntico superpoder. Serve, por exemplo, para que as grandes lojas encontrem segmentos naturais de clientes para o marketing, sem terem categorias feitas à partida. Serve para os bancos fazerem a detecção de anomalias e fraudes. Quando uma transação salta subitamente fora do agrupamento normal, o sistema dá o alerta. Ou, claro, para organizar automaticamente milhares de documentos pesados e complexos.
Vamos então perceber como isto escala para a terceira e última via, a aprendizagem por reforço. Aqui, a máquina assume de vez a personalidade de um jogador tático e incansável. Ao contrário da abordagem com o nosso aluno, aqui ninguém dá as respostas certas. Temos um agente com um objetivo claro, que atua à base de pura tentativa e erro. A única coisa que o orienta é o ambiente que o rodeia. É o ambiente que lhe atira uma recompensa, se ele agir bem, ou uma penalização pesada, se fizer asneira. A ideia de fundo: otimizar a sequência de decisões para acumular o máximo de recompensas possível, tal e qual a lógica de um videojogo. E o ciclo de vida deste jogador é alucinante e constante. Passo 1. Toma uma ação. Passo 2. Observa como o mundo reagiu. Passo 3. Sofre a penalização ou ganha a recompensa. E passo 4. Afina a estratégia para a próxima. Imaginemos uma criança a aprender a andar de bicicleta. Experimenta, cai, magoa-se, que é a penalização, depois ajusta o peso do corpo, ganha equilíbrio, avança e tem a sua recompensa positiva. O processo é rigorosamente o mesmo. E foi precisamente este método implacável que fez com que sistemas como o famoso AlphaGo derrotassem de forma autónoma campeões mundiais num jogo altamente complexo, simplesmente jogando contra si próprios milhões de vezes. É também assim que ensinamos os robôs de última geração a caminhar de forma equilibrada sem caírem, o que resolvemos verdadeiros pesadelos de otimização em sistemas logísticos mundiais. Tudo isto através da pura experiência. Então, o ponto crucial a reter desta nossa explicação, que amarra isto tudo, é que a aprendizagem automática não é uma coisa única e estática. É uma combinação brilhante de abordagens. Temos o aluno, que precisa desesperadamente dos dados rotulados para perceber e classificar o mundo. Temos o explorador, que mergulha de cabeça no desconhecido para encontrar padrões ocultos sozinho. E temos o jogador, que navega pela incerteza, aprendendo a melhor estratégia por tentativa, erro e recompensa. E para arrematar, deixo-vos com uma última reflexão muito rápida. Se hoje já temos máquinas a tornarem-se exploradoras e jogadoras incrivelmente autónomas num mundo cada vez mais complexo, qual será então o próximo grande limite cognitivo que vão, inevitavelmente, ultrapassar? É uma fronteira simplesmente fascinante e que queremos, com certeza, continuar a acompanhar. Fica o desafio no ar para pensarmos um pouco nisto. Um grande abraço e até à próxima análise.